vou te cortar, seu miserável! Meu Deus do céu, tô indo embora. Tchauzinho, hein? Tchau! Fala galera do YouTube, aqui quem está falando é o Sérgio, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, e o vídeo de hoje vai ser sobre uma teoria minha que eu inventei, se o Jason e o Leatherface são autistas. Por causa que isso faz sentido os dois serem autistas, por causa que o Jason e o Leatherface gosta de fazer a coisa todo santo dia, tipo matar pessoas, e uma pessoa autista gosta de fazer o que é as mesmas coisas, tudo santo dia. Vamos usar primeiro Jason, que como por exemplo ele gosta de matar pessoas todo santo dia por causa que aquilo já virou rotina para ele. Eu acho que ele faz isso desde pequeno, por causa que tem uma HQ do Jason de sexta-feira, 13, que fala que ele gostava de matar animais, desde criança, e teve um capítulo lá que ele matou os gatos da vizinhança inteira. E também nessa HQ mostra o motivo da mãe do Jason ter virado uma psicopata por causa que antes do Jason nascer, ela tinha um marido, o Sr. Elias Borges. Antes do Jason nascer, o pai dele espancava muito ela todo dia. Aí teve um dia que ela não aguentou e acabou esfaqueando o próprio marido, e ele acabou morrendo. Aí em 1946 nascia um bebê, e esse bebê era nada mais nada menos do que Jason. Mas por vídeo não ficar tão longo, eu não vou falar muito sobre a história do Jason, por causa que você já sabe. E se vocês quiserem ver sobre a história da HQ é essa daqui, me conta mais sobre o passado da mãe do Jason. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre o passado da mãe do Jason. E galera, vocês vão me falar por que você acha que o Jason tem autismo, por causa que em primeiro lugar o olhar dele é muito parecido com o de um autista, e em segundo lugar, ele age como se fosse uma criança, mas ele age assim por causa que eu descobri que ele tem hidrocefalia desde quando ele nasceu, e o afogamento deixou de tão traumatizado que ele ainda pensa que ele ainda é uma criança, mas eu ainda acho que talvez ele seja autista e tenha TDAH. Por que eu acho isso, galera? Por causa que um dia desses eu estava numa clínica de pessoas especiais, aí eu vi algumas crianças com autismo, TDAH, que elas tinham um rosto meio deformado, mas não querendo julgar aquelas crianças, Deus me livre, eu tenho maior respeito, mas o rostinho delas era um pouquinho deformado, só um pouquinho, não era tanto, mas eu acho que o Jason, galera, ele deve ter uma má formação no cérebro que isso impediu ele de desenvolver. Eu acho que ele deve ter holoprosencefalia HPE. Pesquisei isso que vocês vão saber, por causa que se eu falar sobre isso, vou ficar 1h30 falando, 1 hora de vídeo falando sobre isso. Vão lá pesquisar para vocês. E outra coisa que dá para perceber que talvez às vezes seja autista por causa do olhar dele, do olho dele, por causa que tem alguns autistas que têm um olhar que é parecido do Jason, mas eu não sei, eu acho que eles devem ter uma formação no olho. Não julgando, não estou querendo jogar ninguém, tenho maior respeito com pessoas especiais. Mas outra forma de provar que o Jason talvez tenha autismo é do jeito da rotina dele, que quase todo santo dia é matar pessoas. Todo santo dia, ele gosta de matar pessoas. Gosta sempre de fazer a mesma coisa. Está bem? Quem sempre gosta de fazer a mesma coisa? Pessoas autistas, elas sempre faziam a mesma coisa. Sempre a mesma rotina todo dia. E elas gostam de imitar o que as pessoas fazem, aí meio que isso vira rotina para elas. Elas vivem fazendo só isso. E não param de fazer, tipo, eu acho que quando diz não era criança, e talvez tenha visto a mãe dele matando uma pessoa, ele deve ter meio que gostar daquilo que era algo diferente. Aí ele começou a famosa série de matanças. Aí ele não parou mais até os dias de hoje. Agora vamos para o Leatherface para o vídeo não ficar muito longo. Se eu tivesse esquecido alguma coisa, galera, me avisem, deixa aí nos comentários. Nascido em 1939, Leatherface veio ao mundo. Agora, para provar que o Leatherface realmente é autista, vamos falar sobre a infância dele, por causa que eu tenho toda certeza, ele deve ser autista mesmo. Leatherface foi uma criança que nasceu com uma má formação no rosto, e com isso, ele foi muito prejudicado na escola,
sofria muito preconceito com as outras crianças, e por isso, ele nunca teve amigos, nem ninguém que pudesse proteger ele na escola, até os professores doavam com ele. Mas sabe por que ele pegou essa má formação no rosto? Foi por causa que a mãe dele trabalhava no açougue antes dele nascer. Na verdade, ela já estava grávida dele. Aí só que ela deve ter pegado a doença do porco, que eu não sei qual é o nome dessa doença. Aí você deve ter afetado na genética do nascimento dele, por causa que a mãe dele estava doente, por causa que ela trabalhava no açougue. Eu acho que no meio do nascimento dele ela deve ter morrido. E ele ficou com os avós dele e os tios dele, sei lá, eu tinha os parentes dele lá, os canibal. Agora vamos falar um pouco da infância dele, da infância traumática dele, não traumática, na verdade estranha, bizarra. Leatherface foi criado com os tios dele, ou avós, sei lá, que cuidado eu não dele desde quando virou adulto, e trataram ele como uma criança o resto da vida dele. Ele não teve mais infância normal, como das outras crianças, por causa que ele era diferente. Ele não era aceito pelas outras crianças, por causa do rosto dele que era completamente deformado, como eu havia dito anteriormente. É isso meio que deixou ele traumatizado. Aí ele pensou, já que as pessoas não me aceitam, eu vou me vingar delas. Ele meio que acabou começando a se acostumar a caçar, por causa que ele fazia isso desde pequeno, a caçar pessoas, então ele já é acostumado. É por causa que ele aprendeu isso com os tios e a voz dele. Aí depois que ele aprendeu a ser um assassino, ele começou a gostar, e a fazer máscaras com pele humana, que se escondia a verdadeira identidade facial dele, a verdadeira face dele. Aí isso deixou ele mais seguro. Para esse vídeo não ficar muito longo agora eu vou falar realmente se Leatherface tem autismo ou não, porque primeiro temos que ver como ele age. Não sei se vocês perceberam, na maioria dos filmes do Massacre Elétrica, ele age como eles fosse uma criança. Perceberam isso dessa forma? Que ele age como ele fosse uma criança. E sabe quem age como uma criança? Pessoas autistas. É claro, tem algumas que têm média de 20 a 25 anos, que ainda agem como se fosse uma criança de 6 ou 7 anos. Eu acho que só as crianças de grau mais alto, eu acho que ele é defeito, deve ter o grau 2 de autismo, ou então grau 3. E sabe qual a rotina que ele aprendeu a fazer todo santo dia? Era caçar, matar e cozinhar. É saber o que virou a rotina dele. Ele só sabia fazer isso. Ele não sabia fazer coisas que crianças ou adultos fazem normais, todo dia. Ele faz a mesma coisa, e sabe quem faz a mesma coisa? Gosta de fazer a mesma coisa, todo santo dia, uma pessoa autista. E também dá para perceber do jeito que ele age. E ele não gosta muito de barulho alto, por causa que tem uma cena do massacre da Serra Elétrica de 74, que quando ele vai matar a menina, ele meio que começa a tampar os ouvidos dele, por causa que tem pessoas autistas que não gostam de barulho. Então será que ele corre atrás de pessoas feito louco com motosserra, só para a motosserra não fazer mais barulho, por causa que ele quer matar pessoa? Logo por causa que ele não quer mais ouvir o barulho da motosserra, por causa que aquilo irrita ele. Mas agora, para finalizar, o defeito, ele é autista. Ou ele não é? Para mim sim, ele é, por causa que em primeiro lugar ele não sabe falar, segundo lugar, ele age como uma criança, em terceiro lugar, ele não gosta de barulho. E isso são coisas que uma pessoa autista tem, então não é de face. Ele realmente é autista, sem sombra de dúvida, e se eu estiver esquecido alguma coisa já deixei nos comentários. Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem bem, e até os próximos vídeos. Valeu, falou, e até mais.